online. Oh, já estou online. Oh, coisa beleza. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai entrar na sala aí? Olá, olá. Essa nossa live é para poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória que me levou a escolher a profissão que eu exerci. Eu sou a Cássia, professora de coração, professora por formação e hoje me encontro aposentada. Então vamos lá. Eu fiz minha colinha, né? Como todo bom anfitrião faz sua colinha para poder evitar você ir e voltar no assunto, né? Então fiz a minha colinha, tá ali, minha colinha atrás de mim. Bom, eu tinha 6 anos de idade quando eu entrei na escola. Naquela época era série, né? Não era hoje como é ano. Então, com 6 anos entrei na primeira série e eu sou de Brasília. Então, eu morava em Braslândia e entrei numa escola chamada Centro de Ensino Médio 1. Lá nessa escola tinha todas as séries, desde a primeira série até o segundo grau. E uma escola grande, e como toda criança, né, fica fascinada com aquele tanto de sala, né? E a minha vida era o quê? Era brincar na rua, como muita gente, né? Na minha época, hoje é mais complicado, né? Mas na minha época a vida era o quê? Brincar na rua, de bola, de pique-pega, de bandeirinha. E não conhecia fora. Então eu fui para a escola, conhecendo só a minha rua. Cheguei na escola, aquele tanto de sala, tudo parecido uma com a outra. Tudo parecido não, tudo igual uma a outra. A diferença era na frente das salas, que às vezes uma sala tinha uma torneira, outra sala tinha uma árvore diferente. E eu marquei a sala com uma árvore. Deu a hora do recreio, e naquela época os professores não faziam igual hoje, que pega a criança e leva para dar uma olhada na escola, como é que era. Eu simplesmente entrei na sala e a professora se apresentou. Na época, a professora Osanete, né? Minha professora de alfabetização foi a professora Osanete. E quando teve um intervalo, lá fui eu, o intervalo, junto com todas as crianças e meninos maiores também. Quando voltei do intervalo, o que aconteceu? Procurei a árvore que eu tinha marcado na frente da sala. E entrei na sala. E quem disse que era a minha sala? Não era a minha sala. Eu fui lá pra frente, na segunda cadeira ao lado direito, perto da parede onde eu tinha marcado. E eu acho que eu levei essa minha vida toda até o segundo grau, sempre sentada muito na frente. E cheguei lá, já tinha uma outra criança no local. Procurei o material dele, não era minhas coisas. Desabei chorando. E a professora da sala pegou, me levou até a direção da escola, né? Levou o fato para eles e lá eles me levaram para minha sala certa. Entrei na sala, a professora Osanete me recebeu com muito carinho, com muita atenção e aquilo ficou marcado no meu coração, né? Não foi só na cabeça, foi no meu coração. Eu acredito que desde essa época eu já plantou naquele momento ali uma sementinha do que eu poderia ser futuramente. De primeira a quarta série só tive 2 professores, Osanete e Francisca, que marcaram bastante a minha vida, né? Com 10 anos de idade, gente, eu já juntava as crianças menores da rua e levava para minha casa, lá para casa da mamãe. E lá eu fingia que dava aula. Fingia, eu brincava de dar aula e tudo, né? Chegou um ponto que era tão costumeiro aquelas crianças na casa da mamãe, que meu pai fez um banco comprido de madeira, e minha mãe fez uma almofada para colocar em cima desse banco de madeira, que até hoje eu guardo na memória as cores dele, que era laranjado com florzinhas pequenininhas. Essa almofada era amarrada embaixo do banco, para não ficar saindo, né? E como eram crianças, não ia ficar tirando a almofada, né? E assim eu ficava ali. Todas as vezes que eu juntava as crianças da rua, eu colocava aquele banquinho ali e dava aula ali para as crianças e do lado da cama, da cozinha da mamãe. Com 12 anos eu já era voluntária nas escolas para dar aula para pré-escola.
naquela época não tinha professor para dar aula para pré-escola, eram monitores voluntários. E com 12 anos eu dei aula lá na escola classe 5 de Braslândia. Tinha nessa época, gente, 60 alunos. Imagina, eu era tampinha, até hoje não cresci muito, né? Eu era tampinha e eu tinha 60 alunos, isso eu não esqueci. Apesar de tudo que já passou na minha vida, de problemas de memória, de esquecimento, de canseira, isso eu não esqueci. Foram fatos que não esqueci realmente. Né? Então eu dei aula para 60 crianças. No final do ano eu recebi um diploma como, assim, como exemplo, honra ao mérito, vamos dizer assim, né? E esse diploma, inclusive, me ajudou muito depois, futuramente. Depois vocês vão ficar sabendo. Dos 10 aos 13 anos, eu fui para a colônia de férias, mas com 14 anos já fui para a colônia de férias como monitora. Como monitora. E a partir daí, eu já comecei a trabalhar já recebendo alguma coisa. Eu fui monitor na colônia de férias, né, com 14, 15 anos, e também já estava trabalhando de pintura em tecido, dando cursinho no Centro 2 em Braslândia. Né? Não sei se tem aqui algum aluno que foi, dessa época eu dava pintura em tecido, dava aula de empacotamento. Nessa época eu já estava com 15 para 16 anos. E nessa época também, bem antes, né? Não nessa época, na 8ª série, eu fiquei independência em geografia. Né? Naquela época tinha esse negócio de ficar independência e tinha que fazer uma prova no final do ano. Só que da 8ª série vinha para o 2º grau, que é justamente naquela época era o magistério. Santo magistério, que ainda houvesse magistério, né? Mas tiraram paciência. E como eu fiquei com dependência em geografia, eu não pude entrar no 2º grau. Porque naquela época, para o magistério, era igualzinho faculdade. Você tinha que fazer uma prova para poder entrar no magistério. Deixa estar que, quando eu fiz a prova, que eu fui aprovada, uma amiga nossa, que era secretária dessa escola, Josefa, algumas pessoas chamavam de Zefinha, eu chamava de Nenzinha. Né? Cada um tem a maneira de conhecer o próximo, né? Eu a chamava de Nenzinha. E Nenzinha arrumou um jeito de eu fazer essa prova e entrei no magistério. No magistério, eu realmente me encontrei exatamente o que eu queria, aquela paixão que eu tive pela minha professora lá da 1ª série, eu queria passar essa paixão para outras pessoas. Né? Então, eu fiz o magistério e nessa época também, muito complicado, precisava de comprar livros, né, na época do magistério. Até a 8ª série ainda tinha os livros que a gente conseguia na biblioteca, doado pelo governo, mas no magistério já tinha que ser comprado. Eu passei o magistério todinho dentro da biblioteca setorial de Braslândia. Né? Quem é fora de Brasília, que não mora aqui em Brasília, eu estou falando Braslândia, Brasília é uma cidade do interior, tá, gente? Então, uma cidade do interior que é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo uma cidade grande. Tem de tudo lá. Então, eu passei meu magistério praticamente dentro da biblioteca de Brasília, porque eu não tinha livros. Eu ganhei um livro, esse livro eu guardo até hoje. Até aqui eu trouxe para vocês verem. Ganhei esse livro aqui, de pedagogia, foi de uma pessoa chamada João Job, que é um parente meu, né? Então, esse livro aqui eu guardo com muito carinho. Olha só, gente, eu estou hoje com 55 anos. Eu fiz o magistério, estava com 14 anos para 15 anos. Tenho ele até hoje, né? É um carinho, é um mimo que eu tenho comigo, que vou levar por muitos anos ainda, né? E nesse mesmo ano, que eu estava com 14 para 15 anos, eu tive a minha primeira biblioteca em casa. Como foi que eu tive minha primeira biblioteca em casa? A Biblioteca Setorial de Braslândia fez um limpa. Pegou os livros que tinham lá e colocou outros novos livros. Então, o que eu fiz? Eu peguei um carrinho de mão, fui na biblioteca, na hora que eles estavam fazendo o limpa lá, e coloquei os livros dentro desse carrinho de mão e levei para casa, aquele monte de livro. Até parece que eu ia dar conta de ler tudo. Mas eu tinha muitos livros, eram uns 25, 30 livros, para eu que não tinha nenhum livro, apenas um livro que eu tinha ganho, para mim era demais, né? Então eu tive minha primeira biblioteca, e essa biblioteca minha funcionava debaixo da mesa da minha mãe. Mamãe sempre prezou por reunir a família ao lado da mesa, né? A gente sempre comia na mesa. Então eu colocava meus livros debaixo da mesa, empilhados, muitas vezes eu estudei debaixo,
como ela colocava o pano cobrindo a mesa, ficava descendo o pano nas laterais, meus dedos ficavam protegidos. Muitas vezes a gente ainda pisava, né? Porque não tinha nem como, né? Então ali era a minha biblioteca. E no magistério eu me destaquei em didática. No terceiro ano de idade do magistério foi quando eu fiz meus primeiros trabalhos remunerados dentro voltado para a educação. Eu trabalhava com aqueles materiais didáticos, né? Os gravuras, bonecos, essas coisas eu trabalhava vendendo para algumas pessoas, inclusive uma professora que era do magistério e ela estava fazendo uma pós-graduação e não tinha tempo para fazer o material dela. Então eu fiz e ganhei dinheiro por isso. Ela morava aqui também em Brasília, né? Terminei o magistério em 84 e vamos estudar para concurso, né? Porque a minha paixão era o quê? Entrar na Secretaria de Educação do DF. Então, dá-lhe estudo. Pegava aqueles, como é que chama? Aqueles gravadorzinhos, né? Lia toda a história, todo o material que tinha para poder estudar, lia e ficava escutando aquele material completo, né? Só que a minha ânsia, meu desejo de entrar na secretaria foi tamanho que eu não consegui. Eu passei 8 anos fazendo concurso e naquela época era concurso 2 vezes por ano, pra você ter uma ideia. A vontade que eu tinha de entrar na secretaria era tamanha que eu não conseguia passar em concurso nenhum. E olha que eu estudava com pessoas que fizeram o concurso e passaram, eu passando e eu ficando para trás. E nesse meio tempo eu fiz outros cursos, né? Eu trabalhei no Jardim de Infância Pinguinho de Gente, em Braslândia, que na época que eu terminei o magistério em 84, estava abrindo essa escola em Braslândia, uma escola particular. E eu trabalhei nessa escola com a professora Eliane. E eu trabalhei nessa escola durante 2 anos. Depois fiz o concurso, eu parei de fazer para a secretaria, né? Eu fazia só por fazer. Aí fiz o concurso da LBA, que faliu na época do Collor, né? E nessa área da LBA que eu trabalhei, eu dava cursos de pintura, dava cursos de... Hoje é o CRAS, né? Dava cursos de macramê, de empacotador, de vários cursos, assim, esses cursinhos pequenos, profissionalizantes para as pessoas que não estavam alfabetizadas, né? Eu mesmo para jovens que já estavam nas escolas, mas queria trabalhar nas empresas de Brasília. Então, trabalhei estudando na LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência. Eles já saíam dali já indicado para uma e outra empresa. Fiz também o concurso da X, passei no concurso da X, trabalhei ali dentro durante 2 meses somente, depois fui contratada. E também fiz o concurso da TCB. Por que eu não fiquei na X? Porque logo em seguida eu passei no concurso da TCB, e da TCB recebia melhor. Então trabalhei na TCB de 85 até 93. Nesse meio tempo, eu fui chamada para ser secretária na TCB. E como estava recebendo melhor do que na secretaria, olha só a cabeça da gente, né, gente? Como secretária estava recebendo melhor do que na secretaria, eu fiquei tranquila. Fiz o concurso em 92 somente por fazer. E naquela época eu fiz 2 concursos, para pré-escola e para alfabetização, que era até a 4ª série. Então o governo separou, teve no finalzinho de 91 para 92, ele fez 2 concursos, talvez para ganhar mais fundo, para facilitar a entrada de profissional, né, porque tinha muitos professores na época, devido ao 2º grau ser magistério, né? Então eu fiz o concurso e passei. Gente, vocês acreditam que eu passei em primeiro lugar? Sim, passei em primeiro lugar. Você vê a ânsia, a vontade de entrar na Secretaria de Educação era tamanha que eu não conseguia passar. Nem classificar, assim dizer assim, foi classificado lá longe. Eu não conseguia. Eu só consegui passar quando a minha cabeça já estava tranquila. Porque para mim tanto faz eu ficar na Secretaria ou na TCB, porque a TCB recebia até mais do que lá. Findei sendo chamada para a secretaria, trabalhei durante ali 2 anos, né, em um e no outro. Saía
3h30 para trabalhar na TCB, 3h30 da madrugada, viu? 3h30 com um ônibus especial, ia trabalhar, quando era 12h30 voltava, chegava em casa 12h30, 1 hora estava na escola trabalhando, que na época eu comecei a trabalhar na escola classe 4, lá em Braslândia. Hoje já é outra escola, não é mais escola classe 4. E ali eu fiquei durante 3 anos nessa labuta. TCB, de madrugada até meio-dia. 1 hora eu chegava em casa, já pegava o meu menino, que já ficava em casa já preparado, já levava para a escola para poder trabalhar. Trabalhava até 6 horas da tarde. Quando dava 6 horas, 6h30, para casa, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Nessa época eu fiz faculdade na Universidade Católica de Brasília. E foi esse sufoco durante 3 anos, e o governo chegou e falou, ó, ou você fica na TCB ou você fica na Secretaria de Educação. Como ser professora sempre foi minha paixão, eu resolvi ficar na Secretaria de Educação. E assim eu segui a minha trajetória na Secretaria de Educação. Eu fiz todo o meu magistério e fiz o concurso. Em 92 eu trabalhei na Escola Classe 4, como eu tinha falado, e lá o pessoal me chamava de Tita. Não era a Cássia, ele me chamava de Tita. Então, quando eu terminei o primeiro ano nessa escola, que nessa escola eu trabalhei, foi como professora de alfabetização. Meu filho mais velho estudou comigo nessa época, e terminou o ano letivo, a gente fazia, como faz hoje na pré-escola, na época fizemos a formatura dessas crianças. Aí eu fiz aquela formatura bonita, com as crianças entrando, fazendo cambalhotas, né, vestido de palhaço, a ornamentação toda voltada para o circo, né? E eu nós tivemos a honra de receber nesse dia aquela pessoa que me deu o certificado lá com 14, 15 anos, quando eu fui professora de alfabetização voluntária. Pois é, eu tive a honra de tê-la nessa formatura, e também a ex-deputada Eurides Brito, que era uma pessoa, assim, muito íntima da gente, né? Eu gostava muito de trabalhar com ela. Então, eu tive a honra de recebê-la. Essa coordenadora, eu gostava muito dela, mas não me lembro o nome dela. Não me lembro. Sinceramente, talvez eu teria que olhar nos meus papéis para poder ver o nome dela, mas não me lembro. Mas tudo bem. Passou o primeiro ano, e de 92 até 96, quando eu tive meu primeiro pesadelo como leitora, né? Vamos dizer assim. Nessa época de 92, aí dos anos seguintes eu fui coordenadora itinerante do ensino especial, também em Braslândia. Na época eu falava em Libras, né? Hoje eu não sei mais nem quando é que vai. Quando a gente para de praticar, a gente esquece, né? Infelizmente, né? Então, eu fui coordenadora em sala de aula também, na escola, quer dizer, e fui para o Recanto das Emas, que era um loteamento novo na cidade de Brasília. Fui para o Recanto das Emas nessa época de 94 para 95. Ali eu ajudei, junto com uma diretora muito gente fina, que era Marilda. Marilda era diretora da escola da 304, e eu estava junto com ela, então nós ajudamos a criar essa escola. Como funciona a criação de uma escola? Não sei aí na sua cidade, mas aqui em Brasília é assim. A criação de uma escola, você vai passar 1 ano arrumando toda a documentação, no alvará da escola, o planejamento, né, todo da escola, toda a documentação da escola, durante 1 ano. E o professor que estiver arcando com a direção da escola e toda a turma que está com ela, como coordenador, vice-diretor, todos eles vão receber apenas o salário base. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Somente o salário base. Então, se o professor recebe como salário base 1.800, 2.300, vamos supor assim, com a gratificação vai para 3 e pouco, mais uma outra coisa vai para 4.000, então tem toda essa diferença. E um diretor, ele ia receber um pouquinho a mais. Então, fiquei toda animada. Então, vamos trabalhar, ajudá-la, né? E, antes de terminar de ser criada realmente essa escola, eu fui convidada para uma outra escola, onde eu trabalhei com a professora Francisca. Nessa outra escola também nós trabalhamos sempre criando a escola. Quando terminou de ser criada, quando essa escola foi criada, eu estava de atestado médico, de licença médica,
porque havia nascido a minha segunda filha. E esse ano de 96, eu estava de atestado médico em casa, e eu fui convidada para uma reunião na regional, que na época não era na regional, era na administração da cidade. Eu fui convidada para uma reunião em que o administrador e também o pessoal da regional, veio de outra da cidade onde era a regional, que hoje já tem a regional na Mercandaceimas, né? Estava aquele grupo todo e porque queria que eu criasse a escola 104. Ou seja, eu tinha que passar por 3 escolas, por 2 escolas criando. A terceira escola eles queriam que eu criasse também. Só que eles tinham uma questão que eles não viam o lado pessoal da pessoa. Eles queriam que a pessoa entrasse, criasse a escola, independente do que ela está passando, mas tinha que se filiar ao partido da época. E eu nunca me filiei a partido nenhum, nem PFL, nem PDT, nem PMDB, nem nunca. Nunca me envolvi com política nesse sentido, nunca. Nunca fui filiada a partido nenhum. E eles queriam que eu me filiasse a esse partido. E eu tinha acabado de parir, literalmente. E a minha filha nasceu dia 7 de janeiro, essa reunião foi mais ou menos dia 10 de janeiro. Gente, a pressão foi tamanha em cima de mim, que veio depressão pós-parto, seguido de amnésia. Eu fui levada para casa dessa reunião. A única coisa que eu me lembro desta reunião só é uma pessoa na minha frente com um óculos bem grande, né? O foco da lente bem grande, grosso, alguma coisa assim. Agora, eu não sei se ele realmente tinha esse óculos ou se eu estava passando mal e vi. A última coisa que eu me lembro. Né? Eu fui levada para casa. Na época, eu fiquei na casa de uma vizinha, me levaram a deixar na casa de uma vizinha. O meu companheiro, na época, estava viajando, estava para o Piauí, parece, para o Piauí, e a criança na minha frente. Então, tinha 2 filhos, meu filho mais velho e a minha menina, tinha acabado de nascer. E a pessoa que cuidava dessa criança virou para mim e falou assim, a Cássia, você sabe quem são essas pessoas? E eu me lembro que eu falei para ela assim, bom, eu me lembro assim, porque depois ela me contou e ficou assim na minha memória, né? Que eu virei para ela e falei assim, esse ali eu não sei quem é não, é meu filho mais velho. Não reconheci meu filho mais velho. Aquela dali eu sei, aquela é a filha do Roberto, que era minha menina, e eu só reconheci, assim, que era ela filha do meu companheiro. Não era minha filha. Deu para entender? Então, a pressão foi tamanha que simplesmente subiu da cabeça. Eu não consegui lembrar o telefone da minha mãe, eu não consegui lembrar de nada, e consegui lembrar o nome da Marilda, que era diretora da primeira escola que eu ajudei a criar no Mercandazinho. E aconteceu que eu tive essa amnésia. Essa amnésia veio seguida de... Essa depressão pós-parto veio seguida de amnésia. E eu me levaram para Braslândia, tomei a injeção em Braslândia, fui para casa da minha mãe, e lá na casa da minha mãe eu fiquei. Eu não me lembrei, eu vim me lembrar já 14 anos depois que eu me lembrar do meu companheiro, não lembrei de jeito nenhum. E fui trabalhar somente, como eu estou falando só da minha casa de educação, não vou contar sobre minha casa pessoal, tá? Então, eu vim lembrar que eu tinha que trabalhar já uns 4, 5 meses depois. Ou seja, já tinha passado a época que eu tenho que voltar para a escola. Ver como são as coisas. Voltei para a escola, me levaram, eu fui para a escola lá, me apresentei, e eu não fui lá para 304, 306, porque quando eu fui procurar por eles lá, eu tinha colocado outra pessoa no meu local. Então, 2 escolas que eu ajudei a criar e não fui nomeada. Essa nomeação seria para poder ser remunerada, tá, gente? Então, no segundo semestre, eu fui para a escola 104, que ficava próximo à minha casa. Eu estava, assim, tão tantã da cabeça, que eu não sabia mais alfabetizar, eu não sabia nem para quê, assim, que rumo caminhar dentro de uma sala de aula. Não tinha, de jeito nenhum, um norte para poder trabalhar em sala de aula. Então, o que aconteceu? Eu
conversei com o diretor, na época o Clóvis, não sei se o Clóvis continua na área, acredito que já está sem trabalhar, filho. Vai com Deus. Que Deus te abençoe, te leve, te traga em paz, tenha um bom trabalho. Te amo. Aí, meu filho saiu, né, gente? Foi trabalhar. Então, o Clóvis me recebeu muito bem, e como ele viu a situação que eu estava, o que ele fez? Ele me colocou para ser coordenadora. Como é que eu ia ser coordenadora, gente, de colegas de trabalho, assim, que eu não estava sabendo de nada, não sabia nem para que eu não ia mais. E levou o Caio, levou o caso até a regional. O que a secretaria fez? Eles me colocaram para poder fazer um curso de matemática na UNB. Por quê? Porque a matemática é uma área que ele puxa a memória das pessoas. E como eles viram que eu era professora concursada há tantos anos, e eu não estava conseguindo atuar em sala de aula, o que eles fizeram? Me deram esse curso e me colocaram para poder fazer uma atividade na escola. Vocês estão vendo esse painel que está aqui atrás de mim? Pois é, eu fiz aqui justamente para poder lembrar disso. O Clóvis me colocou para poder pintar a parede na escola. Nessa época eu fiz um monte de painel, todas as salas eu fiz painel. E ali, estudando no UNB, ia cumprir meu horário fazendo esses painéis. No ano seguinte, eu já voltei, já atuei em sala de aula, voltei para coordenação também, né? Fui coordenadora nessa escola durante algum tempo, e voltei a alfabetizar. Só que, para poder voltar a alfabetizar, eu tive que voltar a aprender a ler. Sim, gente. Muitas coisas eu não conseguia entender mais, assim, logo de cara. Você vê como é que são as coisas? Eu comecei a trabalhar com reciclagem. Com reciclagem, por quê? Porque se a criança trazia uma caixa de leite para mim, o que eu fazia? Eu ficava com o olho grelado no que estava escrito na caixa de leite para poder eu não errar. E eu percebi que eu estava desse jeito. Diz que a gente só consegue falar da dor da gente quando a gente já está curada, né? Eu estou achando que eu não estou curada ainda, porque olha só. Aí eu consegui trabalhar olhando o que estava escrito nas caixas. Então, eu passei a trabalhar mais com reciclagem do que com material didático em si. Para quê? Para poder não fazer coisa errada. Né? Então, eu digo que eu voltei a aprender a estudar, a aprender a ler. Por quê? Gente, eu não conseguia escrever a palavra algodão. Eu não sabia se a palavra algodão era com gó ou se era com gu. Leite, eu perdi, eu não sabia se era leite ou se era leite. Então, coisinhas pequenas que eu tive que voltar a aprender a ler, aprender a escrever. Até minha grafia melhorou, mudou muito, muito mesmo minha grafia. Eu voltei a escrever em caderno de caligrafia para poder voltar a dar aula. E assim foi. Voltei a alfabetizar, trabalhei muito tempo com reciclagem, aliás, eu trabalhei até me aposentar com reciclagem, né? Aí. Em 99, eu voltei para Braslândia. O porquê que eu voltei para Braslândia? A minha filha tinha muita crise de asma, ela tinha uma alergia muito grande de poeira e do cimento. E nós tínhamos tínhamos, não, lá até hoje tem na esquina da casa de eu morava no Recanto das Emas, tem uma madeireira. E todas as vezes que chegava cimento e chegava também aquela madeira, uma madeira com cheiro bem forte, né? Não sei o nome da madeira. Todas as vezes ela tinha crise asmática. Eu costumo dizer que a escola particular daqui de Taguatinga ficou rica por causa dela, que todos os meses ela era internada. Nessa época que eu fui para Braslândia, o que eu fiz? Eu vendi a minha casa no Recanto das Emas, e olha que não era uma casinha, era uma casona. Uma casona mesmo. Olha, eu cozinhava para fora para poder ajudar a crescer, a construir a casa. Eu vendia roupa, pano de cama, mesa e banho, assim, revendia, né? Para poder ajudar a construir a casa. Eu tinha aquelas mensagens por telefone, né? Que
de aniversário, de Natal, essas coisas, eu vendia aquelas mensagens, vendia Tupperware, então eu me virava, né? Para poder ter alguma coisa, para poder ajudar no orçamento, para poder construir a casa. Construí a casa lá no Recanto das Emas, mas abri mão dessa casa por causa da saúde da minha filha. Voltei para Braslândia. Ai, nervosa. Lembrando essas coisas. Voltei para Braslândia em 99. Nessa época eu já tinha meu terceiro filho, né, que é esse que acabou de sair aqui. Em 99 ele nasceu e eu fui para Braslândia. Quando eu fui para Braslândia, foi direto para uma escola que eu já mencionei aqui. Foi a primeira escola que eu trabalhei. Você se lembra qual foi a primeira escola? Não, não foi a escola 4. Não, foi a escola classe 5. Lá onde eu trabalhei de voluntária na pré-escola. Lembra que eu falei? Pois é, eu voltei justamente para essa escola. Só que quando eu voltei, eu passei uns 3 meses lá e logo me chamaram para trabalhar na direção da escola. Quando eu fui para trabalhar nessa direção da escola, eles tinham um objetivo. Não era só que eu fosse para essa escola para trabalhar como diretor, eles queriam que eu levantasse a autoestima da escola. Então, lá vamos nós, né? E ali eu fiz muitas coisas, né? Nós reformamos toda a escola nessa época, nós fizemos quadra, parquinhos, né? A escola realmente, muita gente queria ir trabalhar na escola, passou a querer ir trabalhar nessa escola, né? E nessa época também foi a época, eu acho que foi a época que mais tempo passei nessa escola, porque eu consegui um contato numa empresa de turismo e nós agendamos vários passeios, né, neste ano, 99, foi em 99. Nessa mesma época, eu fiz uma cirurgia, tive que tirar um osso do ilíaco e colocar no rosto, porque estava afundando o osso do rosto, né? Então, eu estava com a cara desse tamanho, com o pé inchado, na perna engessada, né? Porque foi feita a cirurgia. E nessa época que eu estava de licença, foi uma época de um passeio. Esse passeio não foi assim atentado pelos professores, né? Que tinha que mandar o aviso para as crianças, que tinha que fazer todo aquele tramitar, o aviso para os pais, né, para poder levar essas crianças. Quando foi um dia, me ligaram. Uai, para que esse tanto de ônibus na frente da escola? Né? E aquela coisa, você pode fazer N coisas boas, mas uma coisa que você faz que falha, você é marcado por aquela uma coisa. Então, me marcaram por causa desse passeio que, na época que eu estava de atestado médico, a escola não realizou e estava lá um monte de ônibus na frente da escola. Ônibus de viagem, então chamava mais atenção antes do ônibus normal, né? E tiveram que dispensar os ônibus devido a esse cancelamento que aconteceu. A empresa que tinha feito alguns outros agendamentos para mim, ela desfez os outros agendamentos. Por quê? Porque eu atrapalhei toda uma vida deles, assim, naquele dia, né? Imagina o dinheiro que não tiveram que desembolsar para poder colocar combustível, pagar motorista e tudo mais, e não foi aproveitado. Então, por essa falha, eu levei um título por um bocado de tempo como a professora, a diretora irresponsável. Mas tudo bem, né? A regional em si não chegou a usar esse termo, mas eu via claramente na cabeça de algumas pessoas, no olhar de algumas pessoas, mas tudo bem. Nessa época, no final desse ano, mais uma vez a política interferiu na minha vida profissional. Né? Eu estava indo tudo bem lá, mas eles me tiraram. Me tiraram e me colocaram para uma zona rural. Só que eles me colocaram para a zona rural sem me avisar. E uma pessoa que não veio ao caso aqui, usou a seguinte frase: professora Cássia, nós tiramos você dessa direção de escola e colocamos você para outra direção, inclusive foi nomeada, que era uma zona rural. Aí eu falei assim, não vou, eu não fui consultada. Ah, professora, mas nós não podemos perder uma diretora igual você. Usou esse termo. Nós não podemos perder uma diretora como você. E eu, chateada, né, falei para eles que podia pegar aquele título e fazer bolinha.
Não me arrependo, não, viu, gente? Não me arrependo, não fui para a escola rural, porque, de certa forma, eu tinha que dar um pouco de valor a mim, né? Não é por causa de uma falha, de um dia, que eu sei que foi por causa desse dia que foi argumentado na regional que eu não servia para continuar sendo diretora daquela escola. E também o partido da época, né? E saí da direção da escola. No ano seguinte, eu fiquei na mesma escola, briguei pela turma que eu tinha direito a escolher, fiquei na escola, fiz inimizade com a professora que havia escolhido essa turma, mas continuei na escola. Continuei na escola. Nessa época, nós fizemos um projeto de casinha de garrafa PET, né? Foi a minha primeira casa de garrafa PET, e, assim, eu continuava trabalhando com reciclagem com o objetivo de não falhar demais na hora de escrever, porque eu escrevia, e se brincar, até hoje ainda escrevo muito errado devido a essa depressão seguida de amnésia que eu tive. Em 2009, eu perdi minha casa. Não veio o caso, né? Quem sabe algum dia eu venho contar para vocês. De repente, vocês colocaram esse comentário aqui, quer ouvir minha história por esse lado, minha história amorosa, né? Seria por esse lado, eu vim aqui contar para vocês. Mas em 2009 eu perdi minha casa. É meu teto que eu perdi minha casa em Candazemas e comprei em Brasília. Então, eu perdi minha casa em Brasília. E durante essa época eu estava com meu pai muito doente. Ele foi a primeira pessoa que teve AVC que chegou a me pedir para poder ensiná-lo a ler e escrever, né? Então, meu pai estava muito doente, eu acompanhando muito de perto. Eu não deixei com que ele soubesse que eu tinha perdido a minha casa, porque ele estava assim, muitas coisas ele ficou muito alheio. Mas uma coisa que ele tinha vontade era de voltar a escrever. Meu pai não era letrado, mas meu pai sabia escrever e tinha uma grafia bem clara, né? Bem nítida. Então, meu pai, eu comecei a trabalhar com ele, voltando a escrever. E eu peguei, de certa forma, um carinho por alfabetização de adulto. Passei a dar aulas de alfabetização para adulto no Mobral, depois eu peguei umas 2 turmas no EJA, mas eram assim só projetos, né? E o projeto em si, a pessoa vai, mas é incrível, ela deixa. É difícil você ver uma pessoa que entra num projeto e vai até o final. Por quê? Porque ele sai de casa cansado e vai para aquele trabalho, para aquela escola. E alguns vão em frente, né? Tem muita gente que fez o EJA e tirou seus diplomas. Eu tenho pessoas na minha família que fez o EJA e tirou seus diplomas, e hoje tem o diploma de advogado. A minha mãe mesma, ela fez o EJA e minha mãe se tornou professora. Então, meu pai foi a primeira pessoa que, após um AVC, pediu para poder ser alfabetizado. E eu tentei, de certa forma, ajudá-lo. A agressividade dele era muito grande, da perca de coordenação motora e de memória era muito grande. Mas ele chegou a escrever o nome e algumas coisas assim, né? Em 2013, eu voltei eu saí de Braslândia e vim para Taguatinga, né? Perdi meu pai em 2012, né? E como eu estava de aluguel para cima e para baixo, minha filha estava com um possível diagnóstico de câncer na tireoide, e o tratamento dela era em Taguatinga. E para poder facilitar para mim, e também me livrar de algumas coisas, eu peguei e mudei de Braslândia e vim para Taguatinga. Aqui em Taguatinga, eu reencontrei uma pessoa que eu havia encontrado no Recanto das Emas em 94, a professora Alcione. A professora Alcione, quando ela estava entrando na secretaria, ela me conheceu. E veio encontrar comigo novamente, já quase na época de eu me aposentar. Ela me chamava de professora maluquinha. É o nome do meu canal, né? Eu coloquei de professora maluquinha. Então, a Alcione veio para poder ficar para a escola e nós trabalhamos juntos. Foi quando eu consegui minha segunda casa de garrafa PET. Então, desde quando eu tive amnésia até a minha aposentadoria, fui trabalhando sempre com reciclagem. Mas a reciclagem, para mim, veio como uma alternativa para que eu não escrevesse errado. Para que eu estivesse sempre olhando o que está escrito no rótulo
e não errando na hora de escrever para as crianças, né? Me aposentei em 2017 e em 2020 veio um novo pesadelo. Tive Covid e a Covid me prejudicou muito a memória. Não sei se devido eu já ter tido problemas de memória, né, na época da depressão pós-parto, ele me prejudicou muito a memória. A memória foi pro brejo. Quando eu voltei, quando eu curei da Covid, que eu resolvi voltar a escrever, né? A gente já estava aposentada, mas nem parar de escrever, nem parar de estudar, nem parar de dar aula, né? Em questão de dar aula, eu estava tranquila, mas quem disse para você que eu dava conta de ler? Não dava conta. Até hoje, principalmente quando eu vou ler a Bíblia, ou quando eu vou ler qualquer coisa assim que tem uma palavra complexa, eu engancho. Então, eu tenho que colocar o óculos, ler em voz baixa, para depois ler em voz alta, para eu escutar a minha voz, para poder dizer assim, eu estou entendendo o que eu estou lendo. Então, foram 2 vezes, eu digo que eu fui alfabetizada 3 vezes na minha vida, né? Com 6 anos, em 96, já com 30 e pouco, 20 e poucos anos, 20 e pouco, não, com 30 e poucos anos, e em 2020, após Covid. Então, hoje, eu estou fazendo 4 cursos. Em um deles, eu estou fazendo para poder abrir um curso online de alfabetização de adultos aqui pela internet. Então, se você conhece alguém que esteja precisando ser alfabetizado, que não tenha tempo para poder sair para ir para uma escola para ser alfabetizado, fala para ele vir conversar comigo aqui, mesmo no direct, tá? Que a gente conversa, porque eu estou abrindo curso online de alfabetização. Me diz aí, você quer contar a sua história aqui para mim? Dá o sinal aí, vamos contar um pouquinho da sua história, a sua trajetória na sua profissão, seja lá qual for a sua profissão, seja professora, cabeleireira, né, ou qualquer ou costureira, aquela profissão que você gosta, né, que você enxerga o mundo através dela. Você quer falar alguma coisa? Diz aí para nós. Não sei nem quantas horas são agora, né, não sei quantas horas, vamos lá, já está 50 minutos eu conversando aqui. E eu conversando sozinha. Tem algumas pessoas acenando aí para mim que eu estou amando. Valdênia, tudo bem? Mareli, nossa, Marilene, Marineide, Valreis. Gente, que maravilha ter vocês aqui comigo, né? Então, essa é a minha história no caminho da educação, no caminho da minha profissão. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz no caminho no lado profissional, porque eu sou apaixonada pela educação, muito tempo cozinhei para fora, eu amo costurar, né? E eu também eu faço muita pintura em tecido, também eu gosto de pintar, né? Olha meu painelzinho ali atrás. Né? Então, eu digo que eu sou feliz em todas as áreas de profissional que eu trabalhei. E agora estou sendo mentora, né? Estou sendo mentora aqui pela internet, estou aqui sendo professora de alfabetização através da internet. Beijo, beijo para vocês. Valdênia, quer falar alguma coisa para nós aqui? Entra aí, minha amiga. Valdênia é uma colega de Braslândia, gente fina, muito amada em Braslândia. Pati, Cris, tudo bem, Pati? Vaneide Mendes, tudo bem, Vaneide? Maria Luísa, tudo bom, querida? Então vamos ver outros assuntos para poder trazer aqui. E beijo, beijo para você. Diz aí para mim se você gostou dessa live. Deixa coraçãozinho para mim. Quem gostou, bota coraçãozinho para mim, deixa eu ver. Vamos lá, amo o coraçãozinho. Vamos lá, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.